Vamos abrir a palavra de Deus, que está no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Para todos agora. Amém? Amém? Então vamos lá, capítulo 2 de Efésios. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos, pelo meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que pratiquemos hoje. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamados incircuncisos pelo que se chama circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distante, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual Ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo Ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular deste alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, junto, sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Amém?
Santo Deus, obrigado pela palavra, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, perdoa meus pecados, meus erros e me usa como santo instrumento. Pai, abre o coração, a mente e os ouvidos de todos que estão aqui para ouvir a tua santa verdade. Deus seja louvado. Obrigado. Pode se sentar. Glória a Deus. É uma comunhão fantástica. Quando nós falamos de graça, existe não é que existe confusão. Existem várias maneiras de você ver a graça. Tudo que se fala em Cristo, Ele dá a opção para você ver pelo ângulo que você quer. Você olha Deus pelo ângulo que você quer. Você olha Cristo pelo ângulo que você quer. Você olha a igreja pelo ângulo que você quer. Você olha o pastor, os irmãos, as irmãs, a liturgia de um culto. Enfim, Deus dá a opção para a gente ter uma visão diferenciada. Então nós não somos robotizados. É assim, todo mundo tem que ver igual. Não. Por isso que chamam-se livre-arbítrio, livre escolha. Não importa se tem ou não tem, não importa, não é esse o mérito da conversa. O que mais importa é, pela graça sois salvo. Aqui começa uma visão que transformou tudo que existe hoje, que se chama evangelho. Quando o evangélico ou o gospel, cada um tem um nome aí, mas não importa. Quando Martinho Lutero viu, ele falou assim, mas peraí, então não é por tudo isso que estão me mostrando? É pela graça? Sim, é pela graça. Não é porque eu cumpri os mandamentos, não é porque eu comprei um pedaço, não é porque eu fiz A, B ou C, eu forneci terra, dei isso, dei aquilo. Não. A salvação é pela graça. Mas agora começa, o que é a graça? Como que eu sei o que é a graça? Então aqui até no final ele usa um termo de construtor, porque na realidade a filosofia que existe aí no mundo muito famosa chama de Deus o grande arquiteto do universo, por esse motivo. Por quê? Porque se você for observar bem a estrutura de um edifício, o edifício ele não nasce, eu vi um terreno ali, passei no outro dia, o edifício está pronto. Não é assim que funciona. A primeira coisa, depois que foi planejado, comprar, enfim, depois está preparado o terreno, é a fundação. Então, tem que ter raiz, tem que ter fundação. Por quê? Para estruturar o prédio. Então, o prédio está de pé porque a estrutura é boa. O prédio lá não abala, não cai, não aconteceu nada, não está trincando, nada, porque a fundação é boa, a estrutura é boa. Como a raiz de uma árvore, aquela árvore da fruta, a raiz é boa, né? E nós não somos diferentes. Para que nós tivéssemos acesso à graça, teria que ter uma fundação. A fundação do mundo no princípio, logo depois de Adão e Eva, a fundação, é até engraçado Adão e Eva, né? É um negócio assim interessante, né? Adão e Eva, às vezes alguém aí pode passar um momento difícil na vida, né? E foi expulso, despojado, né? Quando a pessoa não paga aluguel, como é que é o nome que eles dão? Despejado. Foi o primeiro povo a ser despejado na vida, foi Adão e Eva, né? Eles foram despejados, né? É um barato esse negócio, né? Porque foi o primeiro despejo que tem, é Adão e Eva. Foi despejado de lá. Porque desobedeceram. Mas quando você vê a estrutura que veio depois de Adão e Eva, até chegar em Cristo, não tinha um alicerce sólido. Então o alicerce, todo ano, ele tinha que ser restaurado. Porque se ele não fosse restaurado, ele caía. Então tinha um prazo de duração. Eu vou fazer essa obra aqui, mas ela só pode durar um ano. No outro ano eu tenho que fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. E assim veio até chegar em Cristo. Porque não tinha fundamento. O fundamento não existia por quê?
Porque o fundamento não era o fundamento feito por Deus, mas sim por mãos humanas. Então o homem matava um bichinho, degolava o bichinho, aspervia o sangue, levava o holocausto, levava lá as coisas para o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos, fazia aquele restauro lá, levou a fazer pelos meus pecados, o pecado do povo, o outro ano tinha que fazer de novo, e assim foi até chegar em Cristo. Quando chegou em Cristo, Deus falou assim, agora eu vou fazer o fundamento. Então aquele fundamento deixou de ter existência. E hoje eu tenho um fundamento que é Cristo Jesus. Mas como é que eu vou fazer esse fundamento? Então ele mostrou para a gente que na prática, que o fundamento era real. Presta atenção no que eu vou falar para vocês, que isso é um negócio muito forte. Quando você vai construir uma casa, um muro, um edifício, seja lá o que for, você tem que cavar um buraco para colocar o fundamento. Então, conforme é o tamanho do prédio, tem um limite, tem que ter 5, 10, 15, 100 metros, 50 metros para baixo da terra, para segurar o que está aqui em cima. Então, tinha que ter um fundamento para segurar. Qual que é o fundamento que Deus deu para nós? A cruz. A cruz é o nosso fundamento. A cruz é que segura a gente na graça. Isso é a graça, é a cruz. Você está louco, pastor? Por isso que não tem, assim, eu não posso pagar. Eu não preciso morrer na cruz. Eu não preciso pagar. Eu não preciso fazer holocausto. Eu não preciso pregar ninguém lá de novo. Eu não preciso fazer de novo, porque já foi feito. A graça de Deus foi a cruz. Então, ele deu o filho dele para morrer na cruz, para estabelecer a graça. Então, quem entra pela graça, vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito mais profundo do que vocês imaginam, hein? A cruz liberta-nos de todo pecado. Jesus, quando ele morreu, ele reconciliou. Quando a cruz te libertou, Jesus te reconciliou. Eu vou para o Pai preparar um lugar, quando estiver pronto eu venho buscá-los. Porque o Pai não aceitava a gente. Deus não aceita a aparência do mal, do pecado. Então não tinha como a gente subir. Mas Cristo, quando fez a obra do Calvário na cruz, entrou a salvação, entrou a graça. Ele pagou o preço. Eu não preciso mais pagar preço nenhum. Para aqui. Vamos voltar para a nossa vida. Quando Jesus tocou teu coração, o Espírito Santo tocou você, eu vou aceitar Jesus, pô, que legal, gostei, estou apaixonado, estou precisando, estou arrebentado, estou destruído, enfim, não importa o motivo, você veio para Deus. Quando você veio para o Senhor, você veio para a cruz. Qual foi o simbolismo da cruz? Simbolicamente, a cruz simboliza a morte. O cara está lá na cruz porque ele morreu, ou ele foi pendurado no madeiro, tal, aquela coisa, não importa se é a pior morte, ou não, morreu. Quando Jesus te chama, glorificando você, fala assim, vem para a cruz. Por que ele te chama para vir para a cruz? Porque ele quer que você morra e nasça de novo. É um negócio, é uma passagem muito, assim, diferente para muitas pessoas, nascer de novo. Quando você está no mundo, eu vou falar um negócio que vai gerar uma controvérsia danada, já gerou controvérsia, mas é a verdade, eu desafio qualquer um que prova. Um dia um cara falou assim para mim, eu sou desigrejado, fala aquelas conversas doidas aí que tem no mundo aí, os malucos. Ele falou para mim, porque Deus, lê aí, eu li. Deus não habita em casa, templo, feito por mãos humanas. Por isso que eu não vou em templo, se você está contra a palavra. Falei, eu vou provar para você quem está é você. Agora eu vou repetir.
Quando nós estávamos no mundo, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Nós éramos feitos por mãos humanas. Então esse templo, Deus não habita. Por isso que existiu o pecado. Por isso que nós estávamos perdidos. Por isso que nós estávamos condenados à morte. Todo tipo de morte espiritual, material, tudo. Porque esse templo, ele não habita. Deus não compartilha com o pecado. Por isso que ele te mata quando você vem para ele. Aí você nasce de novo pelo Espírito. Aí ele vai habitar em você. Você nasceu de novo. Hoje, o Espírito habita em nós. Hoje, o reino está dentro de vós. Por esse motivo. Porque você está livre daquele pecado. Não tem. Jesus te reconciliou para habitar. Para que Deus habite dentro de vós. Lá atrás era impossível. Quando você veio, passou pela cruz, você recebeu a graça, aí Deus vai habitar nesse templo, que não é feito por mãos humanas. Mãos humanas é quando você estava no mundo. Quando você veio para cá, você passou a ser templo do Espírito Santo. Eu fico abismado de ver, a pessoa repete, eu sou templo do Espírito Santo, mas Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Quer dizer, o cara não raciocina o que ele está falando. Cara, mãos humanas é uma coisa, templo do Espírito Santo ou o Espírito Santo é humano? Não, então, cara, como é que você fala uma atrocidade? A pessoa não vigia o que está falando. Então, quando você foi separado para vir para cá, nascer de novo, aquela coisa toda, receber a graça, você está sendo edificado. Por quem? Pela pedra angular, que é Cristo. Qual que é o fundamento desse edifício que é você? Cristo. Quando ele morreu, ele é a pedra da esquina, ele começou a estrutura nossa. Então, hoje, por isso que Paulo fala, não vivo mais eu, sim, Cristo vive em mim. Então, aquela estrutura que eu tinha do mundo não pode existir mais. Quem tem que existir é a estrutura de Cristo em minha vida, em mim. Ela tem que nascer uma nova criatura, um novo edifício, um novo prédio, que é diferente, feito por Jesus, não aquele feito por mãos humanas que ele não habita. Quando você estava no mundo, ele não habita na mentira, no engano, na droga, na bebida, enfim, todos os erros que nós cometíamos, ele não habita. Por isso que ele fala que não habita, porque ele não pode compartilhar com aquele tipo de pecado. Quando você vem para cá, você é feito uma nova criatura. Então ele está fazendo nova todas as coisas. Está escrito na palavra de Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Mas e nós? Nós entendemos isso? Aí que começa aqui essa palavra. Aquele que foi circuncidado por mãos humanas vai me chamar de incircunciso. Mas hoje, eu não sou circuncidado por mãos humanas. Eu sou circuncidado no meu coração. Por quem? Por Cristo Jesus. Eu não precisei de fazer o prepúcio, fazer aquele negócio todo lá, nada disso. Porque eu não estou vivendo pela carne, estou na carne. Está vendo? Mas eu não vivo pela carne. Por isso que Paulo volta a dizer, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, eu tenho que viver hoje pelas coisas de Cristo. O meu embate, a minha luta, a minha guerra, não é contra os homens. Efésios, no capítulo 6, fala isso. Versículo 20. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes da maldade, nos lugares celestiais, que é a mente. Hoje nós temos uma grande luta na mente. O inimigo está tentando provar a todo custo que Deus não é fiel, que Deus não te resgatou. Ele quer te mostrar, através do que ele tem, que é o sistema mundano,
que você é um derrotado, porque você não tem um carro que teu vizinho, que é traficante, tem, porque você não tem um carro ou um apartamento que a prostituta tem. Cadê teu Deus? Mas quando ele quer comparar o Deus nosso com o sistema dele, ele te leva para o sistema mundano, o sistema do mundo que ele já te tirou. Eu não tenho como ser comparado com um sistema que eu não faço mais parte. Você não pode comparar a minha vida hoje, como servo e serva de Deus, com uma pessoa que não serve a Deus. Não tem como comparar. Eu não posso comparar uma vida desregrada de uma pessoa que bebe, fuma em excesso, essas coisas loucas, com uma pessoa que está na casa de Deus, aprendendo, sendo edificado, crescendo. Então, existe uma diferença muito grande, mas o inimigo quer quebrar esse muro. Ele quer o quê? Ele quer tirar, ele não quer que a cruz continue. Ele quer tirar a imagem da cruz de todo jeito. Ele não aceita que você entenda o que é a cruz, porque a cruz é a graça. Ela vai fazer você viver a verdade, que é a graça. A graça, ela vai mostrar para você que você tem acesso às coisas que você nem imaginava que existe. Deus traz à existência aquilo que você nem imagina. Ele quer abençoar a tua vida. Mas não você buscando a bênção lá no sistema mundano. Você tem que buscar a tua bênção no sistema de Cristo. Ele é o dono da prata, do ouro, mas o crente esquece disso. Ele vai buscar apoio no sistema mundano. Ele não lembra de sair de casa em oração, ele não lembra de chegar num negócio e orar antes de entrar. Eu acho um negócio interessante. O inimigo não faz nada sem consultar o Deus dele. Tudo. Eu tinha um vendedor meu, que ele era de uma filosofia diferente aí. Tudo ele consultava o babalorixá dele lá. Tudo. Ele falava para mim, falou, não, só faça aquilo que ele fala que eu posso ou não posso fazer. E nós? Nós fazemos a nossa vontade, porque nós queremos que a situação do mundo venha sobre Cristo e não vai vir. Não vai vir. Você foi edificado numa pedra angular que é Cristo, você tem que fazer a vontade de Cristo. Se você fizer a vontade do mundo, você está fora do edifício. O edifício tem regra. De Cristo estabeleceu um edifício com regra. Para viver dentro desse edifício tem regra. Eu vivo numa comunidade. Qual que é a comunidade? Comunidade cristã de Cristo. A comunidade que Cristo estabeleceu para mim. Ele colocou a minha vida, a tua vida dentro de um reino. Mas um reino que ele criou, não foi um reino que eu criei. O reino não foi criado por mãos humanas, foi criado por Deus. Para que você, possamos habitar com segurança. Mas nós não queremos. Nós queremos habitar dentro do... É assim, eu quero vir dentro do reino para dormir. Eu acordo, eu já saio do reino e vou para lá. Lá eu faço o que eu quero, deu aquele horário, eu volto para dentro do reino. Só que toda vez que eu faço isso, eu me sujo. Quando eu venho para o reino sujo, eu não posso entrar. Eu sou levado para a lavanderia, perdão. O lavandeiro, né? A lavanderia. Mas eu não quero. Eu quero ir para a cama sujo e Deus não permite. Aí ele te leva para Jeremias, casa do oleiro, quebra ele, faz de novo, ele está sujo. Ele não pode deitar na minha cama assim. Ele não pode entrar no meu edifício assim, aí isso é quebrado. Aí você não entende porque às vezes você leva uma surra, no bom sentido, né? Porque Deus não quer que a estrutura mundana entre dentro do edifício. Ele não permite que Satanás venha morar dentro do edifício. Ele atua, faz o que ele faz.
Mas ele só pode fazer alguma coisa se Deus permitir. Lê o livro de Jó. Jesus, quando falou para Pedro, ainda hoje Satanás pediu para se inundar a tua vida. Pediu. Ele não pode entrar. Ele não é convidado. Ele só pode fazer alguma coisa se Deus permitir. Senão ele não pode. E ele sabe disso. Mas você quer trazer as coisas ruins para dentro da casa de Deus. Mas Deus quer uma notícia boa. Essa palavra veio para edificar teu lar, para edificar tua casa, para edificar todas as pessoas que circundam você, que estão em volta de você, que estão dentro ali, da tua família, vamos colocar assim, as pessoas que estão junto de você. Deus quer libertar cada um de nós. Deus não quer que você continue nas armadilhas do astuto. Deus não quer que você distancie ou fique longe da cruz. A cruz é um lugar de renúncia, é um lugar de entrega, é um lugar que eu tenho que deixar minha mala do mundo ali na porta e entrar na cruz. Eu não posso entrar com a mala que eu tenho do chamada mundo. A mala tem que ficar para trás. Eu só posso entrar lá dentro se eu despojar de todas as coisas. Jesus mostrou isso quando ele ficou na cruz. Quando ele ficou na cruz, ele ficou nu. A igreja, aí, a pintura, fica lá, põe alguma tanguinha nele, mas ele ficou nu, sem nada. Porque não pode ir para a cruz, passar pela cruz, você não pode trazer nada que está no mundo, nada, zero. Esse que faço nova todas as coisas. Quantas pessoas que ganharam na prostituição, no jogo, na encrenca, no roubo, no tráfico, enfim, quando vem para Deus perde tudo, porque essa coisa não entra no reino. Deus não compartilha com isso. Eu fui na casa de uma irmã, bem anciã uma vez, e ela reclamando que estava acontecendo alguma coisa estranha lá. Pastor, tem alguma coisa errada aqui, assim, quando chega nesse ponto, para tudo, volta para trás. O que está acontecendo? Não é possível. Vamos orar? Falei, vamos. Fizemos uma oração rápida, de 2, 3 minutos. Eu falei assim, Deus já me revelou o que é. O que é? Vai lá no teu guarda-roupa, e em cima do teu guarda-roupa tem uma sombrinha cor-de-rosa. Ela falou, tem. Essa sombrinha é minha filha que ganhou de uma macumbeira. Levou lá para fazer um trabalho para destruição dela. Por isso que ela estava morando lá, né? Não pode, nada vai para frente, enquanto aquilo lá estiver lá. Nem terminei de pôr o dedo para falar, a velha já estava com a sombrinha aqui na mão, já estava jogando fora. Coisa assim, rapidinho. Isso aqui nunca mais vai ficar aqui dentro. O que tem na tua casa que está atrapalhando o teu progresso? O que tem na tua casa que você precisa limpar a tua casa? Limpa as coisas. Tira as coisas que fazem parte das coisas passadas. Mas não, eu ganhei aquele tênis da Nike. Mas eu vou ter que jogar fora. Joga fora essa porcaria. Deus te dá coisa melhor. Deus tem muito mais coisas boas para você. Nada que pertence ao mundo pode ficar na tua vida. Nada. As coisas têm que ser novas. Nós temos que renovar a nossa vida, renovar tudo. Nós temos que fazer um renovo na nossa vida, nos nossos desejos, na qualidade de vida. Nós não podemos aceitar as coisas velhas. As coisas velhas passaram. Eis que faço nova todas as coisas, mas eu tenho que permitir que as coisas novas entrem na minha vida. Senão eu vou continuar na porta da cruz. Estou na porta da cruz, mas não consigo entrar, porque eu não quero ficar, mas eu queria entrar com isso, mas você fala, não vai entrar, não tem jeito. Não tem jeito de você fazer parte do reino dos céus com a velha criatura, porque ele não habita em templo feito por mãos humanas. Tudo aquilo que você está trazendo são coisas humanas. Ele quer despojar você para fazer nova todas as coisas. Glória a Deus. Ele quer que você entenda o que ele quer da tua vida. Ele quer prosperar os teus caminhos. Ele quer prosperar todos que estão aqui. Cada um no seu ramo, cada um na sua vida, cada um do seu jeito. Não existe igual, não é isso. Mas ele quer mudar. Ele não quer que você continue pensando nas coisas velhas. As coisas velhas têm que bater em retirada da tua vida. Não existe. Aqui, o edifício está pronto.
Ele veio e edificou essa casa, esse local. A pedra angular daqui é Cristo Jesus. Aqui chama-se a casa do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15, lê lá. Essa igreja foi edificada, esse ministério foi me dado, edificado nessa palavra. 1 Timóteo 3,15. Pega o panfleto e lê. Está aqui, ó. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É isso aqui que foi me dado. Isso aqui, ó. Quando eu pedi para Deus o nome da igreja, Ele falou, abre aí. É isso aí, tua igreja é isso aí. Essa é a tua igreja. Nós somos a coluna da verdade. Nós somos essa coluna. Nós não somos a coluna da mentira, do engano. Então, Deus quer prosperar esse povo. Se deixa Ele entrar na tua vida e prosperar teus caminhos. Tira toda a amargura, todo o rancor, toda a picuinha. Eu não gosto daquela irmã, eu não gosto daquele irmão, eu não gosto de não sei o quê. Cada um tem o seu perfil. Tem gente que chega aqui no culto rebentado, destruído, passou uma noite em claro, desesperado. Você quer que o irmão chegue na porta e sorri para você, às vezes ele não consegue sorrir, está caído, você tem que ter. E as pessoas não têm entendimento. O irmão não olhou para mim porque ele não gosta de mim. Não, às vezes o cara está arrebentado, está com a cabeça pegando fogo. Nós temos que entender. Não é assim que funciona. Em vez de você criticar, irmão, tudo bem com você? Estou sentindo que está alguma coisa. Não, irmão, não estou legal. Quer uma oração? Não, irmão, estou em paz. Fique em paz. Vamos orar. Você entendeu? Nós precisamos ter sabedoria para edificar nossa casa. Um edifício edificado por Deus, ele é eterno. Estão tentando derrubar a casa de Deus de tudo quanto é jeito. Jerusalém, Monte Sião. O Monte Sião, todo mundo quer entrar lá, todo mundo quer brigar, todo mundo quer fazer, todo mundo quer edificar, todo mundo quer explodir, todo mundo quer fazer. Mas está lá, ninguém derruba. Ninguém consegue derrubar, por quê? Porque é a casa de Deus. Como é que vai derrubar a casa de Deus? Então, você vai ser edificado hoje como edifício de Deus. Amém? Que o Pai Eterno, do Santo de Israel, nos dê uma vitória esplêndida essa semana. Que nós sejamos edificados de uma forma que Deus esteja no comando da nossa vida. Que Ele nos surpreenda e nos dá uma vitória fantástica. Tenho certeza que o Deus que nós servimos não é homem que minta. É um Deus que premia, beneficia, salva, prospera, traz paz e saúde. É esse Deus que nós servimos. Amém? Amém. Nos leve em paz e em segurança. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Amém. Valeu.